Bom dia, turma. Agora nós vamos fazer, então, uma revisão de algumas coisas que nós vimos no 7º ano e que já é matéria para o capítulo 3, que nós precisamos para seguir, tá? Quer relembrar um pouquinho as expressões algébricas. Nós estaremos nas páginas 86 e 87. Peço a vocês, gente, que ao final dessa aula, que vocês abram o livro nessas páginas e que vocês façam uma leitura, tá? Dentro do que eu vou explicar para vocês, eu vou falando aí, e o que for para vocês anotarem, eu vou falar. Gente, para e anota isso, tá ok? Então, tem algumas coisas, porque às vezes nas aulas vocês pedem para mim, Cláudia, vocês perguntam, é para anotar o que está no slide? Muitas das coisas que estão nos slides é para serem anotadas sim, tá? Então, eu vou pedir para vocês quando for o momento, tá joia? Bom, a gente vai falar aqui de expressão algébrica, né? A gente tem expressão numérica e expressão algébrica. Expressão numérica é aquelas continhas que a gente vê que tem os parênteses, os colchetes, as chaves, que ali misturado, né, de forma horizontal, a gente tem as 6 operações, que são as 4, adição, subtração, multiplicação e divisão. A gente ainda tem potenciação e radiciação, tá? Essas agora, as expressões algébricas, elas são compostas de letras. E a diferença é o seguinte, como nós temos letras, a letra na matemática representa um valor qualquer. Como assim um valor qualquer? Quer dizer que se eu tenho a letra mostrando lá, por exemplo, A mais B, vou até pegar aqui, ó, colocar aqui. Vamos supor que eu tenho aqui A mais B, tá? Esse A mais B que eu coloquei aqui pode ser qualquer soma de dois quaisquer números. Pode ser 2 mais 3, pode ser menos 1 mais 5, tá? Pode ser 4 mais 0, pode ser o número que eu quiser. Por quê? Porque eu posso atribuir a A qualquer valor e a B qualquer valor. Como eu coloquei letras diferentes, essas letras diferentes representam números diferentes. E a gente pode falar também que toda expressão algébrica tem uma parte literal, isso aqui é parte literal, e uma parte numérica, que a gente chama de coeficiente. Presta atenção, olha só. Vamos supor que eu tenho aqui 2A mais B. O 2, a gente chama ele de coeficiente, tá? E o A, ele é chamado de parte literal. Quer dizer o seguinte, que eu tenho o dobro de algum número. Que número é esse? Não sei, o dobro de algum número. A não ser que eu fale que você vai atribuir o valor, vamos supor que A seja menos 3, então 2 vezes menos 3, tá? E por isso mesmo é chamado de variável as letras. As letras são chamadas de variáveis por quê? Porque em um exercício pode ter um valor, em outro exercício pode ter outro valor diferente, tá? Então, eu quero que você anote só essa frase aqui, ó, tá? Essas duas frases aqui, tá ok? Então, eu coloquei isso aqui, pausa o seu vídeo, anota isso aqui. O que são expressões algébricas e falar que toda expressão algébrica tem uma parte literal e uma parte numérica. A gente já viu que a expressão algébrica, diferentemente dos números, também contém letras. Passando para o próximo. Então, eu estou mostrando aqui exemplos. 2x, 2 é coeficiente e y é parte literal. 5y, 5 é o coeficiente e y é a parte literal. Eu tenho b mais c ao quadrado, né? Então, 2x significa 2 vezes o número x. E também, gente, pode ser dado como o dobro de um número. Lembrando que quando a gente fala o dobro de um número, pode ser um número qualquer. O x, dependendo do exercício, tá? Ele pode ser, sei lá, um valor qualquer, né? Pode ser 3, o x e ficar 2 vezes 3, que dá 6, tá? Então, essa é a leitura. Não 2x, o dobro de um número. Assim como 5y, por exemplo, pode ser o quíntuplo de um número, tá? Pode ser aqui, ó, a soma de um número com o quadrado de outro número. Então, essas coisas a gente vai lembrar também, tá? Aqui o quádruplo de um número menos 3
Tá joia? Então, eu vou pedir para vocês anotarem essa parte aqui, ó. Vou mudar a cor. Vou pedir para vocês anotarem essa parte aqui e essa aqui de baixo, tá bom? Exemplo do uso de uma expressão algébrica. Então, eu estou colocando um exemplo de exercício, né? Um problema. Em uma empresa trabalham 250 colaboradores, mas não sabemos quantos são os homens e quantas são as mulheres. Então, represente o número de mulheres pela letra M e o número de homens pela letra H. O que está representando a expressão algébrica? Que mulheres, quantidade de mulheres mais a quantidade de homens dá 250 pessoas. Essa expressão, gente, ela tem um monte de resultados possíveis, tá? Eu posso colocar uma mulher e 249 homens, posso colocar 120 e 130 aqui, tá? Então, por isso as letras são chamadas de variáveis. A gente precisa de mais informação para saber precisamente quantos são os homens e quantos são as mulheres, tá? Então, tá dando um exemplozinho aqui. Esse exemplo, eu vou pedir para vocês que anotem. Tá joia? Anotem para mim, pausa o seu vídeo e faz a anotação, tá bom? No próximo, tem falando aqui atribuição de valor numérico, tá? Bom, tá perguntando aqui qual o valor numérico da expressão, né? Quando a gente tem x igual a 5 e y igual a 4. Vou até colocar embaixo aqui para vocês entenderem, tá? X, então, para a gente vale 5, y vale 4. Cláudia, quer dizer que sempre que eu tiver uma expressão numérica, o x vai ser 5 e o y vai ser 4? De jeito nenhum, gente. Cada caso é um caso, tá bom? Então, aqui atribuiu a x o valor numérico de 5 e y o valor numérico de 4, tá bom? Cálculo de valor numérico. Então, aqui a gente tem outro problema um pouquinho maior. Ó. 3 amigas vão ao cinema. O valor do ingresso é X. Então, se nós temos 3 amigas, 3 ingressos, 3x. Então, a expressão algébrica que representa o preço total que vão pagar é 3x, ok? Encontre o valor numérico da expressão quando o ingresso custa R$18. Então, 3x, 3 vezes 18, que é igual a 54. Poderíamos também fazer uma questão assim, que as três pagaram um total de R$54, encontrando, então, R$18. Então, colocar 3x é igual a 54, né? Encontrando uma pequena equação. E aí, dividir 54 por 3, encontrando 18 também, tá bom? Vou pedir para vocês copiarem um dos dois exemplos. E agora, nós vamos fazer os exercícios da página 86 do livro. Quero só lembrar uma coisa, turma. Vocês vão fazer a leitura primeiro, tá? Das páginas 84, 85 e 86. Façam a leitura também. Assim como de vez em quando eu faço em sala a leitura com vocês, façam a leitura porque isso é muito importante para fixar o que eu falei, tá bom? Então, vamos lá às atividades. Bom trabalho para vocês.